Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim. Quero lhe deixar uma reflexão neste dia de hoje. Paulo, um dia escrevendo aos Coríntios, em meio àquela carta, ele relembra as vezes que ele esteve com o povo de Coríntios. E ele fala ali que esteve com o povo em muito temor e com grande tremor, ensinando os preceitos da palavra de Deus, o Cristo que morreu e ressuscitou. E ele fala que todas as palavras que ele ensinou não foram palavras que vieram da sua inteligência, mas sim do poder do Espírito Santo. E ele escreve aquela carta, e quando ele já está próximo de encerrar aquela carta, ele escreve isso aqui. Preste bem atenção. Ele fala assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Ele faz uma pergunta. E logo após ele diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. Isso para mim é muito profundo. Todos nós precisamos ter a mente de Cristo. Sabe, falando em mente, o ser humano, ele trava inúmeras batalhas em sua mente. Muitas mesmo. Todos os dias travamos uma batalha em nossa mente. Mas a questão é, como a nossa mente se comporta em meio a essas batalhas? Como a sua mente se comporta em meio às suas lutas diárias, em meio às guerras que você trava diariamente? Eu sei que são inúmeras as guerras, eu sei que as lutas são muitas, né? Talvez eu estou falando com você agora, e agora você está dizendo: pastor, realmente eu travo cada luta na minha mente, cada guerra. Sabe, minha gente, nós precisamos ter uma mente adestrada, e adestrada pelo Senhor. O que é uma mente adestrada? É uma mente preparada para vencer as guerras, vencer as lutas. Tem muitas pessoas que têm perdido as suas lutas na mente. Tem muitas pessoas que têm perdido as guerras em sua mente. E é por isso que a palavra nos ensina a ter mente de Cristo. Por que mente de Cristo? Porque a mente de Cristo é uma mente de vencedor. Está entendendo? A mente daquele que tem Cristo, ou a mente de Cristo, é uma mente que confia no Senhor. Está entendendo? Que sabe que o Senhor está no controle de sua vida. Que sabe que o Senhor vai à sua frente e luta as suas guerras e vence as suas guerras. Isto é ter uma mente de Cristo. Lembra do caso de Davi? Esse episódio é um episódio muito conhecido. A luta de Davi com Golias. Davi travou uma luta, uma guerra com Golias. E o interessante saber é que no dia em que Davi ficou sabendo que Golias afrontava ao povo, Davi, então, se colocando à disposição, disse: eu vou lutar contra esse incircunciso filisteu. Quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Quem ele pensa que é para querer afrontar o exército do Deus vivo? E então, Davi anuncia que vai enfrentar o Golias. Saul tenta o ajudar, tentando revestir ele com armas e armaduras de um soldado. Só que Davi, ele prova aquelas armaduras, ele tenta usar aquelas armas, só que ele não consegue, porque aquela armadura é muito pesada para Davi. E então Davi, ele decide usar as suas armas mesmo, que eram um estilingue, uma funda, né, com pedras. E então ele pega aquela funda, algumas pedras, e vai enfrentar o Golias.
quando ele fica frente a frente, tete a tete com o Golias, o que acontece? O Golias começa a afrontar. Golias, ele tinha isso consigo. Muitas das vezes ele vencia as suas batalhas, as suas lutas, na mente da pessoa, afrontando, dizendo que ela não seria capaz, que ela não ia conseguir vencer ele, que ela não teria chance. Você está entendendo? O inimigo muitas das vezes ele tenta te vencer na sua mente, colocando você para baixo, dizendo que você não vai conseguir, que você não é capaz, que não vai dar certo. Está entendendo? E muitas das vezes a pessoa acaba aceitando isso mesmo e perde a batalha aqui na mente. É porque essa pessoa, ela ainda não tem a mente de Cristo, a mente de um vencedor, a mente que confia no Senhor, que crê que verdadeiramente Ele vai à sua frente, Ele vence as suas lutas, as suas guerras. A mente que de fato sabe que o Senhor não nos deixa só, não nos desampara, que Ele sempre está conosco. Você está entendendo? A mente de Cristo é isto. Você precisa ter a mente de Cristo. Então, o Golias começa a afrontar a Davi, falar que ele não teria chance, que ele seria destruído naquele dia. O Golias diz que vai arrancar a cabeça de Davi, vai despedaçar Davi, vai partir Davi no meio. Só que a mente de Davi naquele dia estava preparada, adestrada. Está entendendo isso? A mente de Davi estava preparada pelo Senhor. E olha, era uma das coisas que Davi mais pedia ao Senhor. Adestra, Senhor, as minhas mãos para a batalha. Me adestra, Senhor, para vencer os meus inimigos. Deus não só adestrava as mãos de Davi para a batalha, mas adestrava a mente dele também. Está entendendo? Davi tinha uma mente de vencedor. O inimigo não conseguiu naquele dia atingir a mente de Davi. O inimigo não pode atingir a tua mente, meu amado. O inimigo não pode atingir a tua mente. A primeira batalha que você tem que vencer é a batalha da sua mente. Entenda isso. E então, Davi, ouvindo aquelas palavras de afronta, maldição e tudo mais, Davi olha bem nos olhos daquele gigante. Gigante para nós costumamos chamar o Golias de gigante. Mas para Davi ele nunca foi gigante. No entanto, o que você não vai encontrar na Bíblia, Davi chamando o Golias de gigante. Ele chama de incircunciso filisteu. Nunca foi gigante para Davi, porque para Davi o gigante ali era ele. O gigante daquela história era o Davi. Ele se via como um gigante. É assim que você precisa se ver, como gigante, como vencedor diante dos seus inimigos. Não ficar olhando para o seu inimigo como um gigante. Você está entendendo? Então, Davi olha bem nos olhos daquele gigante, o Golias, e diz: sou eu quem vou arrancar a sua cabeça e lançar a besta fera do campo. E assim como ele disse, sucedeu. Davi então pega a sua funda, ele pega uma pedra, coloca na funda, gira ela e acerta de forma certeira na testa do Golias. O Golias então cai, Davi então pega uma espada, arranca a sua cabeça e ergue para todos verem a sua vitória. Sabe, Davi, naquele dia, somente o Davi acreditou nele próprio, em si. Somente ele. Ninguém mais acreditava em Davi. Se tinha pessoas ali assistindo aquela luta, aquelas pessoas que estavam ali, com certeza, diziam consigo: não tem chance, o Davi não tem chance, 1,5 m, não é preparado para a guerra. Olha o tamanho do Golias, 3,10 m, todo revestido de armas, armaduras. O Davi não tem chance, com um estilingue nas mãos, com algumas pedras. O que Davi vai fazer? O que pode Davi fazer? Talvez qualquer outro, na situação do Davi, teria fugido só por ouvir as palavras do Golias. Você está entendendo? Talvez qualquer outra pessoa, talvez você fugiria, ouvindo aquelas palavras de afronta.
Entenda isso. Mas o Davi não fugiu. O Davi acreditou em si e no Deus que ele serve. Você está entendendo? A mente de Davi era uma mente adestrada, preparada pelo Senhor. Em outras palavras, a mente de Davi era a mente de Cristo. Você não vai ver Cristo temendo a nada, tendo medo. Não. Mesmo sabendo que aqui nesta terra armaram em todo um momento para tentar tirar a sua vida. Mas, em todo momento, ele não temeu. Então você precisa ter a mente de Cristo, a mente de um vencedor. Se você tem ouvido palavras de afrontas, pessoas dizendo não vai dar certo, você não vai conseguir, sabe, isso aí não vai acontecer, não, você precisa acreditar, vai acontecer sim, vai dar certo sim, eu vou conseguir sim, porque Deus é comigo. Você está entendendo? É desta maneira que você tem que pensar, é desta maneira que você tem que acreditar. A sua mente precisa ser a mente de Cristo, uma mente adestrada. Guarde isso no seu coração. Tenha a mente de Cristo, em o nome do Senhor Jesus. Era o que Paulo estava querendo dizer naquele dia. Guarde essa palavra no teu coração. Antes que você saia do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar um like. Isso vai ajudar muito este canal nesta plataforma, para que muitas e muitas pessoas estejam também ouvindo palavras que venham edificar as suas vidas, palavra do Senhor. Me dê essa força, me ajude, porque eu creio que muitas pessoas vão ser alcançadas e edificadas, assim como você foi hoje, em o nome do Senhor Jesus. Fique na paz, fica com Deus e até mais.